Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é o dia então de superar mais um trauma aí na matemática. Hoje a gente vai aprender então como transformar dízima periódica simples em fração, tá? Transformar a dízima periódica simples para fração. Para isso você precisa entender então qual é a diferença entre uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta. Eu sempre falo para os alunos o seguinte: não adianta vocês saírem metendo louco, fazendo conta na matemática sem fazer uma análise daquilo que você tem em mãos, do problema que você tem em mãos. Então aqui, no nosso caso, a análise tem que ser a seguinte: essa aqui é uma dízima simples. Por que, Prof. Vânia, que é uma dízima simples? Porque se eu fosse escrever ela nessa nomenclatura aqui do risquinho, né, que eu sempre digo, ela ficaria escrita assim, ó, 0,5, quem está se repetindo é o 5, então um risquinho iria aqui em cima do 5. Se você ler esse número, 0,55555, você percebe ali que quem está se repetindo é 5. Perceba que não tem outros números envolvidos na escrita nesse número, só tem o número do período mesmo que está se repetindo. Agora você tem essa situação aqui, escuta ali a pronúncia, 0,155555. Você falou o 1 uma única vez e depois continua a repetição ali de 5. Nesse caso aqui, se eu fosse representar na linguagem do risquinho aqui, eu iria fazer o seguinte, 0,15, o risquinho iria em cima do 5, pois é o 5 que está se repetindo ali infinitamente. Então aqui, como tem esse 1 que está fixo ali, que é um número que não está na sequência de repetição, isso é uma dízima composta. Outro exemplo aqui, esse 1,133333. Perceba, né, que então o número que está se repetindo é o 3. Nós temos aqui então esse 1 e esse outro 1 ali que são números fixos, são números que não fazem parte da sequência aqui de 3. Então, esses são casos de dízimas compostas. Muito bem, o tema da nossa aula é dízima simples, né? Então, vamos lá. Muito bem, vamos transformar essa dízima em fração. A primeira indicação que eu faço para vocês é o seguinte: escreva a dízima nessa anotação aqui. Escrito a dízima nessa anotação, fica mais fácil de visualizar qual é o período, né? O período sempre está ali delimitado por esse risquinho em cima. Então, veja bem. Pega o número aqui, coloca na parte de cima da fração, pega o número envolvido aqui, coloca na parte de cima da fração. O seu período tem um dígito, tá? Então perceba ali que o seu período tem um dígito, é só o 5 que está se repetindo. Isso ocorre um 9 no denominador. Um dígito no período ocorre um 9 no denominador. Então a fração geratriz aqui é 5 nonos. Como que eu faço a conferência? Como que eu sei se eu fiz certo ou não? Abre lá, né, a calculadora, de preferência, né, faça na mão esse cálculo, você faz 5 dividido por 9. E tem que gerar a dízima, então se você observar aqui, né, gerou a dízima ali, a divisão daquela fração. Cuidem, galerinha, cuidem que assim, na calculadora ele arredonda o último dígito, tá, para mais ou para menos, dependendo ali do arredondamento. Então cuidem aqui, né, em não se enganar, achando que tá terminando, que o número está finalizando aqui nesse último dígito. Outro exemplo, 0,30303030. Na escuta aqui, você observou que eu estou repetindo 3 e o 0. Então, esse é o período. Então, escreva nessa anotação aqui, ó, 30 com um risquinho em cima, pois esse é o período. Feito isso, escreva o período na parte de cima da fração, a parte de baixo, então, denominador, né? O seu período tem 2 dígitos, vai 2 noves aqui no denominador, então fica 30 sobre 99. Cuidem que esse caso aqui é um caso em que é possível fazer simplificação dessa fração. Se você pegar e dividir a parte de cima por 3, né, o numerador por 3 e o denominador também fazer a divisão por 3, você vai ter isso aqui, olha. 30 dividido por 3 dá 10. 99 dividido por 3 fica 33. Então, essa fração simplificada fica nesse formato aqui. Quero conferir se eu fiz a coisa certa, se eu achei a fração geratriz correta. Vai lá e faça 10 dividido por 33. 0,303030 infinitamente aqui, 30. Pessoal, espero que os exemplos tenham auxiliado.
nos seus estudos. Próximo vídeo será de dízima composta para fração. Espero vocês e até mais!